Um, dois, três, atenção, já está. Foi precisamente na Feira Popular que a gente se distraiu. Eu dou tirinhos. Faz-me barulho. Não, de maneira nenhuma. O Herman subverteu completamente a imagem que as pessoas têm de um apresentador de concursos na Roda da Sorte. Conta-se mesmo a história, que não sei se é verdade, gostava que me confirmasse, que quando chegou cá o senhor detentor dos direitos deste programa, ficou perfeitamente boquiaberto com o sucesso que o programa tinha, completamente só por causa do apresentador. Isto é verdade? Ele ficou espantado, mas ao mesmo tempo inquieto, porque na altura eu lembro dele ter dito, da maneira como ele está a fazer isto, seja que o concurso for, tem sucesso, portanto é indiferente ser o meu ou ser outro qualquer. Boa! Correu bem, não correu? Completamente. Sim, senhor. Pode continuar. Bruno, já jogou? Não. Não. Um C de casa. C de casa. Vou buscar a panela de pressão. Exatamente. Cândido. Não é possível. É caso para dizer. A panela parte, colega. A parte, sim, senhor. A panela parte. Sim. No Parabéns, quem é que se lembra de gostar mesmo muito de entrevistar? Bem, em primeiríssimo lugar, longe de uma distância imensa de toda a gente, uma senhora chamada Fernanda Montenegro. Foi uma coisa única. É talvez a entrevista mais empolgante que eu fiz até hoje, mérito da entrevistada e também um bocado do ping-pong que se gerou. Muito obrigado. Olha que linda. A nossa super convidada, Fernanda Montenegro. Muito obrigada. Depois houve gente que eu adorei ter ao pé, a Cher, adorei estar com ela. Thank you for coming. O Tony Bennett, tive uma hora e um quarto à conversa com o Tony Bennett, que depois me convidou para ir almoçar com ele a Nova Iorque. Portanto, Podíamos cantar a Somewhere Over the Rainbow na versão portuguesa. Doesn't have to be one of my We'll songs. sing you Somewhere Over the Rainbow in Portuguese. All right. Okay. Ok. Ok. Eu vou dizendo. Algures por cima do arco-íris. Onde estou? Como diz? Onde estou? Canta, onde estou? Onde estou? Agora tu. Estás tu, meu amor. Vai, estás tu, meu amor. Estás tu, meu amor. E eu. E eu. E eu também. Sounds nice, huh? Yeah. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Em 1992 é um ano também de viragem na sua carreira, porque entram na sua vida as produções fictícias. Como é que é interpretar textos que outros escrevem e qual foi a necessidade de deixar de escrever, que foi uma necessidade? eu, a certa altura, peguei numa ostra, meti lá dentro uma partícula para ver se aquilo criava uma pérola. Eu fiz isso. Lembro-me que eu, como escrevia textos de humor, adorava poder trabalhar com o Herman e adorava que ele pudesse representar os textos que eu escrevia. A primeira tentativa que eu fiz foi mandar-lhe os textos por correio, coisa que ele nunca respondeu, não houve resposta nunca da parte dele. Depois vim a saber mais tarde porque ele recebe N propostas semanais e, portanto, não tem sequer tempo para se ocupar delas. A primeira vez que eu conheci foi de uma outra maneira. Eu, entretanto, comecei a trabalhar para a televisão. E eu lembro-me de ter visto na RTP2, no programa de Joaquim Letria, a dupla António Feio e José Pedro Gomes a fazer umas coisas muito divertidas e já muito na direção daquilo que eu escrevia e sentia. O humor que o Herman praticava era radicalmente diferente de tudo o que eu via em Portugal nessa altura. Ele trouxe uma contribuição que tem mais a ver com a influência anglo-saxónica do que com o humor mais praticado em Portugal, que era da revista, do trocadilho. Era um humor muito conformista.
E ele veio romper e veio, sobretudo, fazer uma coisa, que foi jogar com os próprios códigos da televisão. Isto é, utilizar a própria linguagem, a gramática da televisão e desmontá-la, reconstruir, deitar tudo abaixo. Comecei-lhes a canalizar trabalho. Numa primeira fase havia muitas coisas que eu tinha de retificar. Depois eles começaram a alargar o leque a outras pessoas. E aí nasceu então um grupo de escrita. Herman, depois vem o Herman Enciclopédia, o Herman 98 e o Herman 99. Como é que classifica o humor que se faz hoje em Portugal? O Herman Enciclopédia foi uma surpresa para mim, porque eu achei mesmo que fosse ser um programa de culto para satisfazer aqueles que diziam que eu já há muito tempo que não trabalhava. E pronto, aí realmente esse programa foi a coisa mais dolorosa que eu vejo até hoje, porque nós saímos do estúdio às 5, 6 da manhã, porque apeteceu-me que ele fosse feito com o maior rigor. O que é que você quer dizer com isso? Venha cá, eu sou um empresário muito grande. Eu tenho de tomar cuidado, homem, eu não sou como o outro lá de baixo. Que para estas horas, se calhar, nem sabe onde é que é a entrada da série. Está bem visto, grande, está bem visto. Pessoal, então, meu amigo, estáis tão simpáticos. O senhor engenheiro chega sempre atrasado. A nossa vida não é só a Expo 97. A capacidade de observação da realidade e indo apanhando no dia-a-dia pequeninas coisas que depois se juntam numa espécie de puzzle que dá aquilo a que se chama, eu não gosto de chamar boneco, dá um personagem, ou que dá uma espécie de arquétipo de onde as pessoas se reconhecem. Onde as pessoas não só se reconhecem elas próprias, como reconhecem tiques da própria sociedade onde vivem, ou de personagens reais da sociedade onde vivem. E nesse sentido é que muitas das personagens que ele criou encontram um eco muito grande e têm o êxito que têm. Por experiência própria, há coisas que podiam ser imortais que deixam de o ser porque têm 2 ou 3 falhas pelo meio. E então quis fazer o programa sem falhas. E fazer humor sem falhas, a diferença de dia de gravação são 6 horas. Ou vais para casa à meia-noite ou vais para casa às 6 da manhã. Tens um copo de água, Melga? Bom, um copo de água melga eu não tenho, mas tenho um copo de água mineral, Mike. Sim? Fantástico, Mike. Agora já podes enfrentar a chuva sem medo. Tomaste a nova pílula impermeável Melga, Mike. É incrível, Melga. Vai lá. Vai lá fora. Incrível, Melga! Não tens um copo de água? Bom, um copo de água melga eu não tenho, mas tenho um copo de água mineral. Serve, Mike? Fantástico, Mike! Incrível, Melga! Já me sinto outro! Bom, agora já podes enfrentar a chuva sem medos. Tomaste a nova pílula impermeável Melga, Mike! É isso, eu vou já lá para fora! Adeus, Melga! Eu achei que já não fosse possível conseguir pôr um país a repetir uma frase ou falar num personagem. Eu sei sinceramente que esse tempo tinha acabado com o final dos anos 80, a partir do momento em que veio a concorrência e a televisão tem a importância que tem, que foi o Diácono Remédios. Não percebo, efetivamente, ainda por cima, oficialmente tínhamos sempre poucas audiências. Bem sei que era um programa daqueles que se gravavam e depois se viam noutras alturas, não é? Mas, efetivamente, o país todo voltou a dizer que não havia necessidade. Uma coisa que me deixou espantadíssimo. Desculpa lá, mas isso é uma anedota de um chouriço. Mas isso tem alguma piada? Veste-te lá, jovem. Isto não é necessidade, é uma sequência alucinante de chouriços. Valha-me Deus, é chouriço atrás de chouriço.
E esta piada fica... O jovem fica traumatizado. O programa estava a ir bem. O artista é um bom artista. É um artista que é uma pessoa que a gente aprecia. E não há necessidade de recorrer a esses processos. E o chouriço faz parte da alimentação tradicional portuguesa. Surpreendeu-me absolutamente o impacto que teve. E é, para mim, um programa muito rigoroso e intemporal. Estas imagens para eu vos poder compartilhar o orgulho que tive. Estava aflito no princípio do Herman Enciclopédia, sem saber para que lado é que aquilo pendia, e de repente vejo na televisão esta belíssima surpresa e percebi, já não está mal. Só a DET vê, é de certeza que mais portugueses vão ver. Vamos ver as imagens. Senhor Deputado, este projeto de lei para dizer como o Herman José não era necessário. A própria Odete Santos terá citado uma da frase do provedor, não havia necessidade. Quando isto acontece, é muito difícil conseguir mais. Tento, no fundo, andar à procura de uma maneira de estar em televisão que eu acho que pessoas do meu género acabam sempre com essa necessidade. Aconteceu a mesma coisa no Brasil com o Jô Soares, com a minha idade, precisamente. Porque às tantas nós, como gostamos muito de fazer televisão, mas também gostamos de pessoas e andamos à procura de novos caminhos, queremos fazer televisão sem ser forçosamente agarrados a uma personagem. E como a semana passada tivemos aqui a Edith Estrela a defender, apesar de ter a defender muito bem a sua camisola, acho muito engraçado hoje termos o leque completo, uma vez que ele vai da esquerda comunista ao partido... hoje em dia o PP pode-se chamar o quê? É um partido popular, democrata, cristão... Vencedor... e com sentido de humor, e com um forte sentido de humor também. O restaurante Café Café, onde estamos, é sem dúvida nenhuma um dos sítios que lhe dá mais prazer, no sentido em que aqui consegue reunir duas das coisas que gosta mais de fazer: comer bem